Reforço chegando no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco da Gama. Além disso, tem também zagueiro pintando na Colina Histórica. Nino vem ou não vem? Tem também neste Fala Gigante informações importantes sobre vendas, saídas e muito mais. Um vídeo que chega para você na tarde desse sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você torcedor que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu apoio, conto muito com a sua ajuda aqui no canal do Gigante Vasco. Inclusive tem muita gente nova, que bom, né? Inclusive chegando ao nosso canal, entretanto acaba não se inscrevendo. Então eu venho fazer um pedido especial a todos vocês que já estão aqui há algum tempinho, curtindo os nossos vídeos, acompanhando as informações do Vasco da Gama através do canal do Gigante Vasco e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva, é rápido, é fácil, é só você vir aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela para fazer parte da nossa família, não perder nada de Vasco da Gama através das nossas informações. Show? Conto com você então, amigo vascaíno. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com você, esse Fala Gigante, né, perdão, falando sobre a situação envolvendo o zagueiro Luiz Gustavo. Hoje, pela parte da manhã, o atleta que será vendido ao Bahia, negócio praticamente fechado pelo valor de exatamente, né, torcedor, 5,5 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos do atleta, está a caminho de Salvador. A expectativa é que nesse sábado o atleta já realize exames médicos, assinando seu contrato e logo em seguida sendo anunciado pelo clube baiano. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, o jogador vai assinar um contrato de 5 anos com o Grupo City, representado aí pelo Bahia, um jogador que sempre se destacou nas categorias de base, sempre foi aí de fato um dos grandes nomes da base Cruz Maltina, teve algumas oportunidades sim na equipe principal. Quando lhe foi dada a oportunidade, ele mostrou um bom futebol, mas infelizmente, né, amigo vascaíno, o Vasco optou por vendê-lo para fazer caixa, liberar espaço dentro do grupo e com o dinheiro, é claro, né, que o Vasco ganhará diante da venda do Luiz Gustavo, investir em outras posições. Então, Luiz Gustavo a caminho de Salvador, negócio praticamente fechado. Ontem tivemos aí o desembarque aqui no Rio de Janeiro do zagueiro Robert Renan, canhotinho de 21 anos de idade, que atua pelo lado esquerdo do sistema defensivo. E hoje estamos tendo o embarque, né, do zagueiro Luiz Gustavo em direção a Salvador. Zagueiro não de 21, como o Robert Renan, mas de 19 anos de idade, entretanto também canhoto, que também atua pelo lado esquerdo do Vasco. É o Vasco de fato reformulando o seu sistema defensivo. O Vasco ganha um jogador um pouco mais experiente, mais maduro, com mais minutagem, mais pronto para atuar, que é o Robert Renan, de graça, e vende um jogador ainda que precisa ser maturado, precisa de minutagem, que é o Luiz Gustavo, e coloca nessa troca 5,5 milhões de euros, algo em torno de 35 milhões de reais. Eu achei uma troca justa, tá? Minha opinião, acho que realmente o Luiz Gustavo vai brilhar, vai se destacar muito no Bahia, mas o Vasco precisa de grana, o Vasco precisa de jogadores prontos. E, querendo ou não estou dizendo que é certo a venda, mas querendo ou não, neste momento o Robert Renan é um atleta mais pronto do que o Luiz Gustavo. O que você achou da venda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo, amigo torcedor vascaíno, eu quero trazer informações importantes aqui para você com relação também à questão do sistema defensivo do nosso Vascão. Além do Luiz Gustavo, que
está de saída, o Vasco liberou o João Vitor e tem por objetivo liberar mais 2 nomes, que é o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos. Até o momento, o Maurício Lemos é um nome que tem negociações, entretanto, nada ainda muito avançado. O certo é, hoje o técnico Fernando Diniz não conta mais com o zagueiro uruguaio. E além do Maurício Lemos, outro nome que a diretoria Cruz Maltina também busca negociar é o Lucas Oliveira, jogador aí que o Vasco não tem utilizado. Entrou em campo nessa última partida contra o Santos do domingo passado para ganhar minutagem e facilitar uma negociação. Jogador que está de fato fora dos planos do técnico Fernando Diniz, e o Vasco está completamente aberto para receber e ouvir propostas. A informação é que, além do Sport, que algumas semanas atrás veio junto ao Vasco da Gama tentar a contratação do Lucas Oliveira, o Vasco inclusive abriu as portas, aceitou a proposta do clube pernambucano, mas quando o Sport foi sentar para negociar com o Lucas Oliveira, as coisas acabaram não avançando por uma escolha dele de não sair do Vasco da Gama. E agora, nesses últimos dias, a informação é que, de fato, o Atlético Paranaense também tentou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O Vasco da Gama aceitou novamente a proposta, está optando por negociar este zagueiro, mas o próprio Lucas Oliveira não quis fechar o contrato. A informação é que nesse momento as negociações estagnaram, os moldes de negócio apresentados pelo Atlético Paranaense junto ao atleta não agradaram e a tendência é que o Lucas Oliveira fique em mais um momento no Vasco da Gama. Segunda proposta recusada pelo jogador, uma do Sport, da Série A do Brasileiro, e outra do Atlético Paranaense, da Série B do Brasileirão. Então, é difícil, cara. Minha pergunta é, o que será que o Lucas Oliveira tá querendo? Eu acho que ele quer ficar no Vasco, mesmo no banco. Ele é um carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, então ele tá bem no Vasco da Gama, ganhando um salário, entrando ali, treinando aqui, e é o Vasco que, querendo ou não, se ferra diante dessa situação por ter um jogador que não utiliza no banco de reservas. É de fato tenso, cara, mais escolhas, ninguém mandou contratar, agora aguenta, né, agora vai ter que ficar aí com esse rapaz até o seu contrato terminar, porque pelo visto, sair do Vasco da Gama, ele não vai querer sair mesmo não. Mas olha, além de questão de saída de Luiz Gustavo, de Lucas Oliveira, tem também chegadas para o sistema defensivo, tá? Mas antes de entrar nesse assunto, sobre Nino, jogador desembarcando no Rio de Janeiro, tem um aviso rápido e breve para você nesse Fala Gigante. Aviso muito importante e muito divertido, inclusive. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, é coisa rápida aqui para vocês nesse Fala Gigante, é um aviso importante que de fato vai alegrar esse sabadão seu. O Vasco de fato nestes últimos dias ele vem dando uma alegria melhor ao torcedor vascaíno diante da vitória importante contra o Santos. É claro, o vascaíno se abalou com a derrota para o Juventude nessa última quarta-feira, mas as informações logo em seguida a esse jogo em relação a reforços vem animando mais um pouquinho novamente o torcedor Cruz Maltino. Mas olha, eu ainda te trago aqui neste Fala Gigante motivos para te deixar ainda mais animado, que é simplesmente, amigo torcedor vascaíno, a Inplay. Tá aparecendo aí para vocês nesse exato momento a Inplay. A Inplay, amigo, nada mais é de fato que um fantasy game. Um aplicativo que você vai se divertir, brincar, tirar onda com aquele teu amigo vascaíno e mostrar que sabe mais de Vasco do que ele e mais de bola também no geral do que ele. E além disso tudo, pode tirar um cascalhinho extra, que nada melhor do que isso. Você se divertir, brincar, ganhando, faturando. Esse daí é a página central da Inplay, né? Temos tudo que está aparecendo a vocês, mas eu quero, é claro, ir lá no meu canal. Então a gente vai lá, ó, nos canais, aí tem populares e, é claro, né, não podia faltar o canal do Gigante Vasco. A página tá carregando aqui, mas eu sei que é esse último. E não tá, abriu, ó, na hora que eu tirei abriu, pronto. Canal do Gigante Vasco. 1.363 membros e é isso daqui que faz a Inplay no canto superior direito. Os 34.800 moedas que eu tenho no aplicativo. É com essas moedas que eu vou fazer de fato tudo. Com essas moedas que eu vou participar dos campeonatos, ó, domingo especial 5.000, início da 20ª rodada, Fluminense Bragantino 1.000, Cruzeiro e Inter por 500 moedas, e aí tem os snaps aqui embaixo, e tem também o ranking, onde eu falo que você aqui vai mostrar que sabe mais do seu amigo de Vasco e de futebol do que ele. Eu nos campeonatos, de fato, não sou muito bom não, então ó, eu provavelmente estou aqui, lá embaixo, 12ª posição.
O Edson Gomes está bem aí na liderança, é o grande homem aí da Implay do canal do Gigante Vasco. Eu nos snaps falei que até o final de agosto vou pegar essa primeira colocação. Tô na quarta colocação com 66 pontinhos. Vou buscar a liderança ali da Maria de Fátima. E como eu vou buscar essa liderança? Aqui nos snaps, que é o meu território. Ó, Red Bull Bragantino e Fluminense hoje no Maracanã. Vai sair mais de um gol no jogo? É claro que vai sair mais de um gol no jogo. Vai sair mais de um gol no primeiro tempo? É claro que vai sair mais de um gol no primeiro tempo. Tudo isso por 5 moedas, ó. Mais de 3 gols no jogo eu acho arriscado. Mais 5 cartões amarelos eu acho arriscado. Mais 2 gols no segundo tempo eu acho arriscado. Cruzeiro e Inter, mais de 2 gols no jogo, com toda certeza, por 2.000 moedas. Mais de 4 gols no jogo de Cruzeiro e Inter acho arriscado. Gol de pênalti acho arriscado. Grêmio e Ceará, mais de um gol no primeiro tempo, com toda certeza. Tô colocando moeda pra caramba aqui, hein? Grêmio e Ceará, primeiro gol marcado no primeiro tempo, acho que sim. Fulham e Manchester United. Fulham e Manchester United, não, acho que eu vou só no futebol brasileiro aqui por enquanto. Ó, Vasco Corinthians, mais de um gol no jogo amanhã em São Januário? Claro que sim. Então, ó, tudo aí, amigo. Tem vários jogos para você se divertir, tanto nos snaps quanto nos campeonatos. Os campeonatos nada mais são do que vários snaps juntos. Quanto eu sair daqui, vou continuar a fazer aqui os meus joguinhos, porque quanto mais jogar, quanto mais acertos eu tiver, mais moedas eu ganho. E com essas moedas, além de jogar, eu também, amigo vascaíno, consigo ganhar aquela graninha extra que eu falei, ó. Por 50.000 moedas, como tá aparecendo, eu ganho 50 reais. 100 moedas, 100 reais. 250.000 moedas, 250 reais. E daí por diante, o céu é de fato o limite. Então, corre para Implay, vai se divertir. O que eu vou pedir para você nesse momento é, assim que entrar no link que vai aparecer aqui na descrição, no comentário fixado, você vai se cadastrar. Se cadastrando, você vai ter direito a 1.000 moedas para começar a jogar, para começar a faturar dentro do próprio jogo. E quem sabe, acertando tudo, pegando a liderança do ranking lá no nosso grupo, ganhando esse cascalhinho extra no final do mês, tem muita coisa para você fazer. Mas para participar do ranking no grupo, você tem que se tornar um membro do meu canal lá na Implay, é de graça, não paga nada, e além, é claro, de entrar o quanto antes, se cadastrar e se divertir, cara. Corre, amanhã é dia de Vasco e Corinthians e é a hora boa para você fazer uns joguinhos aí e conseguir tirar aquela graninha extra. Corre pra Implay, amigo, venha se divertir, venha brincar, venha jogar, vem pra Implay. Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, corre pra Implay e venha se divertir, cara. Vamos brincar um pouquinho também. Essa vida já é muito dura, então vamos trazer mais leveza e até mesmo, né, ganhar brincando, que não tem nada melhor do que isso. Vamos continuar então com o vídeo? Vamos trazer informação boa antes de entrar no assunto Nino por enquanto, que é a informação relacionada ao Matheus França. Matheus França, o atacante, meia atacante, jogador de muita qualidade, muito polivalente ali nesse setor ofensivo. Pode atuar como meia camisa 10, pode atuar como um falso 9, pode atuar como ponta, um jogador que sabe fazer muitas funções ali do ataque, um cria da base do rival. E a informação é, Matheus França está fechado com o Vasco da Gama, um contrato até o meio do ano que vem por empréstimo junto ao Crystal Palace sem opção de compra, um jogador que optou por vestir a camisa do nosso Vascão, um atleta quis vestir a camisa do Vasco da Gama, um jogador que de fato se interessou pelo projeto que o técnico Fernando Diniz colocou na mesa e exatamente por isso, né, torcedor vascaíno, que ele chega nessa próxima segunda-feira. Jogador diferenciado, é muito legal, inclusive, ver os torcedores aí do rival se mordendo pelo cria deles estar vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino e está tudo certo. Só falta a assinatura do contrato. Então, segunda-feira, depois de amanhã, Matheus França desembarca no Rio de Janeiro para ser o quarto reforço do Vasco desta janela de transferências. Informação ainda relacionada ao Matheus França é com relação à questão salarial. Matheus França tem um salário no Vasco que gira algo em torno de... Tem um salário no Crystal Palace em folha que gira algo em torno de 1 milhão de reais, né? 12 milhões de reais por ano é o valor mais ou menos de Matheus França de salário no Crystal Palace. O Vasco inicialmente fez uma proposta para arcar com 50%, metade do salário do jogador. O clube inglês ficou receoso, não quis liberar o Matheus França nesses moldes de negociação e nesse momento Vasco e o clube inglês chegaram a um acordo para o Cruz Maltino arcar com 70% do salário do jogador. Então o Vasco deve pagar aí pelo Matheus França um valor próximo à casa dos 700
R$1.000, tá? Informação então muito importante, é o nosso Cruz Maltino colocando grana na mesa e trazendo um grande reforço. Ele chega aí ao nosso Vascão, volto a repetir, por um contrato por empréstimo e nessa próxima segunda-feira desembarca em solo carioca. O Fernando Diniz ganha duas ótimas opções, tanto o Matheus França quanto o Andrés Gomes nessa janela de transferências para utilizar no seu setor ofensivo. Gosto muito, cara. Matheus França e Andrés Gomes são dois ótimos nomes. Eu tenho certeza que irão ajudar muito o Vasco da Gama nesse segundo semestre e dar muitas alegrias a nós, torcedores Cruz Maltinos. E para fechar aqui com você esse Fala Gigante, informação rápida com relação à questão envolvendo o Nino, porque nessas últimas horas, né, o torcedor de fato foi surpreendido, então eu vou trazer aqui aquilo que temos de informação. Até o momento não entrei em contato com o empresário do jogador, vou buscar aí nessas próximas horas alguma novidade com relação a essa situação que foi dada ontem pelo canal Na Torcida Vascaínos, né, que uma nova proposta foi feita e a informação é, de fato, o Vasco fez uma nova proposta, isso está confirmado. A proposta do Vasco da Gama pelo zagueiro Nino gira algo em torno de 8 milhões de euros a 9 milhões de euros, ou seja, 50 milhões de reais a 57 milhões de reais. Foi esse o valor que o Vasco da Gama colocou na mesa do Zenit para comprar o jogador que brilhou vestindo a camisa do Fluminense no ano de 2023. O próprio Fluminense também apresentou uma proposta semelhante ao zagueiro, tá? Mas a que o Vasco colocou na mesa foi maior. A informação ontem do canal Na Torcida Vascaínos é que o Zenit aceitou essa proposta. Eu sigo com a informação dada pelo canal Na Torcida Vascaínos, tá, amigo? Até porque é um canal que de fato está tendo uma credibilidade grande nesse mercado da bola. É claro, eu ainda não apurei com as minhas fontes, vou entrar sim em contato nessas próximas horas, mas eu sigo trazendo a informação dada pelos amigos do canal Na Torcida Vascaínos. A proposta está confirmada por todos os portais, por todos os veículos. A grande questão é, alguns neste momento estão informando que o Zenit não aceitou a proposta, porque aí é um achismo, não é uma informação neste momento, porque eu acho que o Zenit aceitou a proposta. Porque algumas semanas atrás o Vasco já havia feito uma proposta pelo Nino junto ao Zenit, uma proposta pela compra dos direitos econômicos do Nino por 5 milhões de euros. O Nino ele é comprado pelo Zenit em 2023 por 4 milhões de euros. O Vasco neste ano faz uma proposta ao Zenit pelo Nino por 5 milhões de euros e o Zenit pede 8 milhões de euros. O Vasco nesse momento ele pagou, ele colocou na mesa o que o Zenit pediu. O Zenit pediu 8, o Vasco colocou entre 8 e 9. Por isso que eu acho, e é de fato, volto a repetir essa parte relacionada, né, à situação do Zenit, que de fato o clube russo aceitou a proposta, amiga. É uma questão de lógica, questão de matemática básica. O Zenit pediu 8, o Vasco havia oferecido 5. Nesse momento o Vasco ofereceu 8, então a tendência é que realmente o clube russo tenha aceitado a proposta do nosso Vascão. Então, a expectativa é grande que o Nino, de fato, vista a camisa do Cruz Maltino. Um jogador que quer voltar ao futebol brasileiro, é um pedido dele junto ao clube russo, além de voltar ao Brasil, trabalhar com o técnico Fernando Diniz é algo que o deixaria bastante animado. Então, amigo vascaíno, deixa, claro, a sua opinião nos comentários se você acha que o Nino seria um bom reforço para o nosso Vascão. Informação até do canal Na Torcida Vascaína é que nesse momento, Vasco e Zenit, após ter aceitado o clube russo a proposta financeira que o Vasco colocou na mesa, estariam ambas as partes negociando a questão da forma de pagamento. Se o Vasco da Gama vai aceitar, se o Zenit vai aceitar a forma de pagamento que o Vasco colocou à mesa de valores por parcelas. A informação é que o Zenit queria um valor maior à vista e o Vasco estaria tentando diminuir a pedida do clube russo. Mas é isso, amigo. O Vasco fechado com o Matheus França, vai anunciar nas próximas horas o zagueiro Robert Renan, tem o Nino, que é isso que a diretoria quer, chegando aí nos próximos dias, muita informação, muita novidade nesse Vasco que de fato não para. Tá animado? Gostou desse pacotão de reforço da janela de transferência do Vasco? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo desse sabadão. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!